Boa noite, pessoas. Vamos para a live de hoje. Vou escrever o tema da live aqui, ó. O que engorda e você nem sabe. Olá, pessoas. O que engorda e você nem sabe. O negócio não quer deixar o você. Não tô conseguindo digitar, gente. O que engorda e você nem sabe. Que eu não estou conseguindo digitar. Olá, Fabiola. Pronto, consegui. O que engorda e você nem sabe. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Filho, fecha a porta aí, por favor, da cozinha. Vamos lá, gente. Estou aqui com papel e caneta na mão. Quero que vocês comecem a anotar também alguns alimentos e atitudes que faz com que você ganhe peso e você não tenha a menor noção disso. Vou começar já. Em 3, 2, 1, peguem papel e caneta, tá? Por que tem alimentos e tem comportamentos que engordam e você não sabe? Porque é muito fácil as pessoas... O que acontece, né? A gente tá numa terra sem lei, que é a internet. As pessoas falam o que elas querem, sem nenhuma comprovação científica, funcionou para elas, elas querem passar adiante, porque todo mundo quer mostrar que sabe alguma coisa. E aqui na internet, na terra da guerra por relevância, as pessoas sabem falando o que dá na cabeça. Então, as pessoas ficam muito enganadas, tendo uma determinada atitude, consumindo determinados alimentos, achando que está abafando, tá? Então, hoje, eu quero que vocês anotem aí alguns alimentos que engordam e você não sabe. Primeiro grupo de alimentos. Todos os alimentos diet, light, zero, fit. Todos esses alimentos engordam uma mulher com mais de 40 anos. Por quê? Porque o alimento que é diet, zero, fit, light, ele não usa adoçante natural, ele usa um adoçante artificial. E todo adoçante artificial, todo aditivo químico, seja um adoçante, um conservante, ele vai se acumular no nosso corpo como uma toxina, e a toxina precisa de uma molécula gordurosa para a toxina ficar ali dentro. Então, quanto mais alimento diet, light, zero, fit você consome, mais moléculas de gordura você precisa para guardar essa toxina ali. Aí você pode me dizer assim: ué, mas quando eu consumi esse tipo de alimento eu emagreci? Ou fulana que eu conheço consome esses alimentos e emagrece? O que acontece? Você pode emagrecer porque você fez uma restrição muito significativa dos alimentos que você consumia na rotina. Então, realmente, você perde peso, só que não é uma perda de peso às custas de gordura. É uma perda de peso às custas de massa muscular. A pessoa desincha e perde massa muscular, mas não perde gordura. Então, para você perder gordura, você precisa eliminar a toxina no corpo e não juntar a toxina no corpo. Hoje eu atendi uma paciente que ela emagreceu, tá praticamente com o mesmo peso, agora assim, gramas, emagreceu gramas. Só que o peso dela tá completo, o corpo dela tá completamente diferente. Tinha bermuda que não tava passando da coxa, tá entrando e fechando, praticamente com o mesmo peso. Por quê? Porque ela perdeu gordura e preservou a massa muscular. Como a gordura faz parte da camada mais superficial do nosso corpo, o que acontece? A pessoa faz isso daqui. Então, uma mulher com mais de 40 anos precisa buscar o emagrecimento às custas de gordura. E emagrecer tomando ou comendo, alimentos diet, light, zero, fit, não vai fazer isso, tá?
Então para com essa história de fazer esse tipo de substituição e eu vou te dizer qual é a solução depois, tá? Fica aqui que eu vou dizer primeiro os alimentos que engordam e você não sabe e depois qual é a solução para resolver isso daí. Outro alimento que engorda e você não sabe, 2 tipos de água, água de coco e água com gás, gaseificada artificialmente. A água de coco engorda por conta da quantidade. Tem pessoas que acham, é água de coco e quer tomar 1 litro de água de coco por dia, meio litro de água de coco todo dia ou quase todo dia. Então o excesso de água de coco engorda, porque ela tem açúcar. E toda vez que a gente consome um alimento que tem açúcar, principalmente no meio do nada, no meio das refeições, você vai entender por quê, você faz um pico de glicose e como você não é diabética, tem uma descarga grande de insulina na sua corrente sanguínea e depois sua glicose vai lá embaixo. Quando a glicose vai lá embaixo, você tem fome, tem vontade de comer alguma coisa, principalmente carboidrato. Aí você come o carboidrato, sua glicose de novo vai lá em cima, de novo insulina, glicose lá embaixo. Ou seja, você fica o dia todo com esses picos de glicemia e de insulina. Então engorda e passa o dia todo com uma sensação de fome e com vontade de comer carboidrato. Então se você toma uma água de coco no meio da manhã, no meio do nada, uma água de coco, sair da atividade física, tomar água de coco, vai fazer pico de glicemia, depois a glicose vai lá embaixo. E o que ajuda a diminuir esses picos de glicemia? 3 coisas: proteína, gordura ou fibra. Então, por exemplo, vamos supor que você vai comer uma crepioca com ovo e toma água de coco. Aí o que acontece? A glicemia, a glicose, o açúcar da água de coco não vai ter tanto poder de aumentar a sua glicose quanto se você tomar sozinho. Por quê? Porque tem ovo que tem gordura, o ovo tem proteína. Então, o consumo desses alimentos junto com a água de coco vai diminuir o índice glicêmico. Então, tomar uma água de coco no meio do nada, no meio do dia, é muito pior do que você tomar com alguma coisa. Agora, vamos falar a verdade. Não é comum você fazer um lanche e beber água de coco. Normalmente, a pessoa bebe a água de coco sozinha no meio do nada. No meio da manhã, no meio da tarde. Então, esse consumo da água de coco, você pensa que está abafando, mas não está. Aumenta o peso. E a outra água é a água com gás. A água com gás gaseificada naturalmente, que a fonte de água já é de água gaseificada, não é muito fácil de achar. É muito mais comum a gente achar água de coco gaseificada artificialmente. E aí entra na mesma questão do primeiro grupo de alimentos que eu falei. São alimentos que têm que tem conservantes, tem aditivo químico, e isso vai fazer com que você acumule gordura no seu corpo, tá? Então, primeiro grupo de alimentos que engorda e você não sabe, alimentos Diet, Light, Zero, Fit, porque tem toxina. Segunda coisa, a água de coco em excesso, mais de 200 ml por dia, no meio do dia, no meio do nada. Deus me livre, Renata. Nem pensar. Água de coco na geladeira, tomar de gole em gole, não. Toda vez que você tomar, você vai fazer pico de glicose e depois a glicose vai lá embaixo por causa da insulina e depois vai lá em cima de novo e vai ficar fazendo isso de 3 horas. Não, de hora em hora, né? Que você falou. Não. Bem ruim, tá? O terceiro grupo de alimentos são alimentos, aliás, vou jogar ele até pro primeiro, Diet, Zero, Fit. Hoje mesmo atendi uma paciente que me perguntou sobre isso, que é gelatina diet. É muito comum. Uma pessoa pergunta, mas gelatina não é bom? Gelatina diet. O que é gelatina diet? Corante, mais adoçante. Nem pensar.
corante mais adoçante, bomba de fabricação de gordura no seu corpo. Então pega uma gelatina, corante mais açúcar, bomba de fabricação de gordura no seu corpo. Corante mais adoçante, outra bomba de fabricação de gordura no seu corpo. Tanto faz a gelatina comum, a diet vai ter uma descarga de produção de gordura no seu corpo. Um por um motivo, outro pelo outro. Os dois têm corante, então vai ser ruim de qualquer maneira. Com açúcar vai ser ruim, com adoçante também vai ser ruim, tá? Agora voltando aqui na pergunta da Renata. Renata, você tem que fazer isso com água, não com água de coco. Nem pensar, tá? Então, alimentos diet, light, zero, fit, gelatina diet, guaravita diet, Clyde. Um tempinho atrás, uma paciente falou que ela tinha tomado Clyde. Falei, Jesus amado, eu achei que isso nem existia mais. Existe Clyde ainda, pelo amor de Deus, foge disso. Segundo grupo, água com gás, água de coco. Terceiro, fruta em excesso. Fruta em excesso. Eu vou falar exatamente qual é a porção de fruta que vocês devem consumir por dia. Quero que vocês anotem. Pega o papel e a caneta que eu quero que vocês anotem a quantidade de fruta que vocês vão consumir por dia, tá? Uma vez eu atendi um paciente e ele não emagrecia. Voltava para consulta e não emagrecia. Ele falou, não é possível, gente, já cortei um monte de coisa e não emagreço. Será que são as laranjas? E aí eu falei, mas que laranjas? Ele falou, à noite, depois que eu janto, fico deitado assistindo televisão, assistindo televisão, chupando laranja. Eu perguntei, mas quantas laranjas você chupa? Eu não conto. Eu boto uma quantidade e vou descascando, chupando e... Sim, mas mais ou menos qual é a quantidade? Eu não sei. Só que eu compro um saco de laranjas toda semana. O moço passa lá no meu trabalho, eu compro um saco com 100 laranjas. Aí eu falei, mas quem chupa as laranjas na sua casa? Só eu. Falei, você chupa 100 laranjas por semana? Aí peguei a calculadora e dividi 100 por 7. Deu 14 laranjas. Falei, você chupa 14 laranjas todo dia? Eu achei que ele fosse falar, não, tem alguma coisa errada, óbvio que não chupa. Ele falou, não sei, não conto. Ou seja, ele queria emagrecer chupando 14 laranjas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não tem condição, gente. Então, o excesso de frutas engorda. Por quê? Porque é uma descarga de carboidrato muito grande. Por causa dos picos de glicemia, que eu vou explicar melhor sobre o que ajuda a diminuir essa glicemia. Então, o excesso de fruta vai engordar. A frutose é uma das piores coisas para criar resistência à insulina, para a insulina funcionar mal e você ter uma situação de pré-diabetes. Então, às vezes a pessoa fica focada no açúcar, mas às vezes o problema é o excesso de fruta. Eu não tô falando fruta, excesso de fruta, tá? Então, anota aí. Qual é a porção de fruta adequada que vocês devem consumir, tá? Se for uma fruta pequena, uva, morango, são 11 unidades. Desculpa, gente, são 10, porque apareceu um número 11 aqui na minha frente. São 10 unidades. Uva, morango, a porção são 10 unidades. Fruta pequena. Fruta média, laranja, banana, maçã, pera, manga, que a manga, apesar de ser grande, tem um caroço muito grande, então a gente considera média. Então, a fruta média, 1 unidade. E a fruta grande, melancia, abacaxi, melão, são 2 fatias da largura de um dedo. Isso é uma porção. E kiwi, pêssego, ameixa, 2 unidades. Não, isso é uma porção. E vocês devem consumir 2 porções diárias. Eu tô falando, gente, de uma maneira geral. Óbvio que tem situações que pode ser que a pessoa precise consumir mais frutas, outros precisam consumir menos, mas de uma maneira geral, 2 porções de fruta por dia, tá? Vou repetir. 2 porções.
Então, uma porção de fruta P, pequena, tipo uva, morango, 10. Fruta M, média, laranja, banana, maçã, pera, manga, 1 unidade. Fruta G, fruta grande, melancia, abacaxi, melão, 2 fatias da largura de um dedo. Kiwi, pêssego, ameixa, que é uma fruta entre a pequena e a média, 2 unidades. Isso é uma porção e vocês devem consumir 2 porções por dia. Ou seja, você pode, por exemplo, consumir 10 uvas e uma maçã, 2 fatias de melancia e 2 kiwis, tá? 2 porções. Então, deixa eu anotar aqui que tem uma pergunta aqui, ó, calórica. Ah, faltou. Abacate e mamão, meio, tá? É uma porção. Calórico, outra coisa que eu queria falar sobre a banana, tá? Vamos abrir um parênteses aqui sobre a banana. A banana é a fruta com a maior quantidade de carboidrato. Concentração de mais carboidrato e menos água, tá? Então a banana pode ser usada como substituto do carboidrato. Por exemplo, vamos supor que de manhã você coma pão integral, ou batata doce, ou pão sem glúten, ou tapioca, aí você pode botar ou a banana. E aí você pode usar a banana como fonte de carboidrato e acrescentar uma outra fruta. Vamos supor, seu café da manhã pode ser café, banana com canela e uva. Aí se você não quiser comer a banana, bota o pão no lugar, ou tira o pão, bota a tapioca, ou tira a tapioca, bota a batata doce. Então a banana pode entrar como uma fonte de carboidrato. E agora, seguindo essa linha de raciocínio, o que é que acontece? Vamos supor que de manhã você comeu pão integral ou pão sem glúten, o que for. Na hora do almoço, você vai comer arroz, feijão, o carboidrato que tiver ali. Então, café da manhã tem carboidrato, almoço tem carboidrato. Essa refeição do meio da manhã, se você for comer uma fruta, não é legal comer a banana, porque já teve carboidrato no café da manhã, já vai ter carboidrato no almoço. Então, no meio da manhã, o ideal é que você consuma alguma outra fruta que tenha mais água, menos carboidrato, que tenha uma característica mais antioxidante, tá bom? Já respondi, né, Renata, sobre o abacate, meio abacate. Uma outra questão sobre a banana. Alguns alimentos que têm índice glicêmico alto, que é o 4º tópico aqui, tá? Então, primeiro tópico, alimentos diet, light, zero, fit, gelatina diet, guaravita, queijo, tudo diet, light, zero, fit. Qual o nome? Mate, as pessoas gostam muito de tomar mate o dia inteiro, diet, zero, senhor. Ó, a Cláudia tá falando uma situação muito específica. Se eu comer a fruta de manhã, fico tonta. Sempre como ela na colação. Então, uma coisa muito específica, porque não é uma coisa comum isso acontecer, né? Então, a primeira coisa é isso. Segunda coisa, água com gás e água de coco. Terceira coisa, excesso de fruta, tá? E quarta coisa, alimentos com alto índice glicêmico. A banana é um exemplo, a tapioca é outro exemplo. Pão sem glúten que não seja integral é um outro exemplo. Por que eu tô dizendo tapioca, pão sem glúten? Torrada, porque às vezes a pessoa pensa, vou tirar o glúten. E aí ela substitui por um carboidrato que tem um índice glicêmico alto e ela acha que tá abafando, ficar o dia todo se entupindo de carboidrato só porque não tem glúten. Outro dia uma paciente me mandou uma mensagem perguntando assim, posso consumir água com gás sem glúten? Aí eu falei, nenhuma água tem glúten, porque o glúten vem do trigo, da aveia, do centeio ou da cevada. Então nenhuma água tem glúten. E
um alimento ele não é classificado como bom ou ruim porque tem glúten. O excesso de glúten é ruim para todo mundo, mas não é porque um alimento tem glúten que vai ser ruim e o outro não tem glúten vai ser bom. Isso não é o único parâmetro, tá? Então, os alimentos de índice glicêmico alto, a gente tem que controlar a quantidade e frequência e principalmente reduzir o índice glicêmico dele. Por exemplo, banana tem índice glicêmico alto. Tá, e aí? Não vai comer banana? Você pode comer banana. Tapioca tem índice glicêmico alto. E aí, não vai comer tapioca? Ou pão sem glúten? Calma, eu vou anotar. Glúten da aveia. Vou anotar aqui só para eu concluir esse raciocínio. Então, o que a gente faz com alimento de índice glicêmico alto? A gente junta numa mesma refeição com alimentos que diminuem o índice glicêmico. Por exemplo, tapioca. E o alimento que tem índice glicêmico alto são só os alimentos com carboidrato, tá? Porque é o carboidrato que traz essa característica de ter um índice glicêmico alto. Então, tapioca tem índice glicêmico alto? Tem. O que vai abaixar o índice glicêmico dela? Fibra, gordura ou proteína. Então, o que a gente pode usar para combinar com a tapioca? Banana? Sim ou não? Tem um delay aí. Vai combinar tapioca com banana, sim ou não? 3, 2, 1. Até entrar a resposta de vocês. Não, tapioca com banana não é uma boa combinação, porque a tapioca tem índice glicêmico alto, isso mesmo. E a banana também. Então, você vai combinar a tapioca com ovo, que tem gordura e tem proteína, com frango, que tem gordura e proteína, com pasta de amendoim, que tem bastante gordura, com pasta de grão de bico, que tem gordura e proteína. Então, você vai fazer essas combinações. Por exemplo, se você for fazer a tapioca na frigideira, você pode usar um pouco da farinha de tapioca e um pouco da farinha de aveia, que tem bastante fibra. A banana, por exemplo, vai comer a banana com mel? Não é uma boa combinação. Então, você pode botar banana com aveia, com chia, com linhaça, com essas fontes de fibra, ou pode botar óleo de coco, um pouquinho de óleo de coco em cima da banana, botar canela. Ricota com a tapioca é boa, crepioca é ótimo, exatamente, porque aí combina a farinha de tapioca com o ovo, que tem gordura e proteína. Então, sempre fazer essas combinações, tá? Do que tem índice glicêmico alto com uma coisa que tem índice glicêmico baixo. Por exemplo, no outro dia eu tava na estrada e comprei um negocinho de mariola, que é banana prensada ali, né? Não tem acréscimo de açúcar, mas banana concentrada com índice glicêmico alto. Aí quando eu como ela, o que eu faço? Como ela com a maçã, porque a maçã tem bastante fibra, principalmente com casca. Então eu como assim, ó, uma mordida da maçã, uma mordida da bananinha. E às vezes pico o negócio e já como assim também, ó, uma coisa e outra. Então sempre misturar um alimento de índice glicêmico alto com o que não tem. Deixa eu pensar em outra coisa de índice glicêmico alto. Por exemplo, macarrão. Macarrão comum, com ou sem glúten. Se você comer um macarrão puro, é uma coisa. Se você misturar um macarrão com carne, por exemplo, um macarrão bolonhesa, diminui o índice glicêmico. Azeite, diminui o índice glicêmico. Arroz. Às vezes a pessoa fala, ai, comer arroz purinho. Ou tapioca. A pessoa acha que tapioca tem que comer pura para não ficar muito calórica. É muito melhor, por exemplo, você comer uma tapioca com manteiga do que comer pura. Então, arroz a mesma coisa. Com salada no almoço, com a proteína, com o feijão. Você vai diminuir o índice glicêmico do arroz, tá? Então, os alimentos com índice glicêmico alto são alimentos que engordam e você não se dá conta disso, tá?
Então eu já falei da banana, do índice glicêmico. Deixa eu voltar aqui na questão da caloria, que alguém perguntou assim, qual a fruta mais calórica. Deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês sobre calorias. Outro dia eu tava falando isso pro meu filho, que eu falei assim, eu estudei isso na faculdade há não sei quantos anos atrás. E ele falou, nossa, tinha isso na faculdade? Eu falei, tinha, a gente ia fazer a análise dos alimentos. Quantas calorias os alimentos tinham, a gente precisava saber quantos carboidratos, de gordura, de proteína o alimento tinha, para descobrir quantas calorias aquele alimento tinha. Só que a caloria do alimento, vamos supor que eu tenho uma maçã aqui na minha mão, tem X calorias. Uma banana na outra mão, tem X calorias. Um copo de açaí, tem X calorias. Ou um copo de suco de laranja, tem X calorias, e um copo de Coca-Cola zero calorias. E o suco de laranja, um monte de calorias. Só que a caloria do alimento não significa que isso vai ter um impacto positivo ou negativo no nosso corpo, por conta da quantidade de caloria, porque não é numérico. A quantidade de caloria que um alimento tem não tem relação com a forma que esse alimento vai se comportar no nosso corpo. Por exemplo, há um tempo atrás eu vi um post que dizia assim, uma bobagem esse negócio que não pode comer pão à noite, porque um pão de manhã tem, 70 calorias e um pão à noite também tem 70 calorias. Só que essas 70 calorias que entram em você de manhã vão virar fonte de energia, porque o seu corpo está precisando de energia de manhã. E essas mesmas 70 calorias que vão entrar em você à noite não vão virar energia, porque à noite seu corpo está se preparando para o sono. Então essas 70 calorias que estão entrando à noite vão ser armazenadas no seu corpo, guardadas como reserva para ser usado num outro momento, se forem usadas. E é guardada na forma de gordura. Então esquece quantas calorias um alimento tem. Não conta calorias. Se você me perguntar quantas calorias tem qualquer alimento, eu não sei. Não tenho ideia. Porque isso não é importante, não é relevante. Porque a quantidade de caloria que o alimento tem não significa nada para o seu corpo. Por exemplo, vamos pegar as últimas pessoas aqui. Oi, Márcia, boa noite. Márcia, Juju, Júlia e Débora. Nós 5, né? As 4 e eu. Se a gente consumir a mesma refeição, um sanduíche do McDonald's, batata frita e refrigerante, nós 5, no corpo de cada uma de nós vai ter um impacto diferente. Então não dá para dizer que uma refeição de X calorias engorda ou não engorda. Depende. Depende de como é o meu consumo alimentar durante o dia, depende de como está funcionando o meu corpo, porque o sobrepeso e a obesidade é uma doença neuro, imuno, endócrino, metabólica. Tem 5 sistemas envolvidos nesse processo. Então, se os meus hormônios não estão funcionando bem e o de Débora tá, essa quantidade de caloria para ela vai ser menos relevante do que para mim. Ou a parte metabólica de Júlia, ou a parte do sistema imunológico de Juju, Peçanha. Cada pessoa tem um funcionamento muito complexo do corpo. Caloria não é nada, gente. Esquece isso. Se a gente comparar um suco de laranja com uma Coca-Cola zero, que só tem conservante, aditivo químico, várias substâncias que atrapalham o metabolismo funcionar, e o outro que tem uma bomba de vitamina C, óbvio que o suco vai ser muito melhor para o seu emagrecimento do que a Coca-Cola. Porém, se você tomar 1 litro de suco todo dia, aí você já cria um outro problema, que não é a caloria. É a concentração de frutose, que é o açúcar da fruta, que vai estimular a quantidade de insulina, e a insulina é um hormônio lipogênico, ou seja, no final das contas, sempre é sobre equilíbrio. Não dá para dizer que um sanduíche do McDonald's engorda e que o biscoito água e sal não engorda. Não dá para dizer isso. Porque o biscoito
água e sal que você consome 4, 5 todo dia porque você acha que é água e sal, como se você pegasse um copo, botasse água e sal, misturasse e virasse biscoito. Porque se você olhar a composição, a lista de ingredientes do biscoito água e sal, do biscoito creme cracker, é igual. Igual. Mas a pessoa fica com aquela ideia de que biscoito água e sal não é água e sal. Quase não tem massa. É leve. Então, o biscoito água e sal que você consome 5 por dia tem um impacto ruim para você. E o sanduíche do McDonald's que você consome um a cada 15 dias não vai ter esse impacto. Então, esquece caloria, tá? Esquece, não contem calorias. Esquece isso, porque um alimento, se ele é nutritivo, ele vai ter calorias. Preste atenção no que eu vou falar. 1 grama de proteína tem 4 calorias. Se o alimento é proteico, ele tem que ter calorias. Ou então você não quer consumir proteína, seu corpo precisa de proteína. 1 grama de carboidrato também tem 4 calorias, igual a proteína. E 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, o alimento que é mais gorduroso é mais calórico. Mas isso é ruim? Não. Não é ruim. Depende do tipo de gordura. Por exemplo, o abacate é um alimento maravilhoso. O abacate estimula, principalmente consumido mais para o final do dia. O abacate estimula o GH, que é o hormônio do crescimento, que no adulto estimula o crescimento de massa muscular. O abacate tem beta-citosterol, que é uma substância que regula os efeitos ruins do cortisol, que é o hormônio do estresse. O abacate ajuda a aumentar o HDL, que é o colesterol bom. O abacate ajuda a diminuir a insulina, que a insulina é um hormônio que faz depósito de gordura no nosso corpo. Então, você vai me dizer que abacate é ruim porque é calórico? Melhor comer uma barrinha de proteína. Diet Light Zero Fit. Pelo amor de Deus, tá? Então, se o alimento é nutritivo, ele vai ter caloria, porque a proteína, o carboidrato e a gordura tem calorias. Então, esquece essa história, tá? Todo mundo tá aqui, vou anotar o nome de todo mundo aqui, gente, que ninguém aqui que tá aqui pode errar nisso mais, tá? Falar em anotar o nome de todo mundo que tá aqui, eu quero saber se vocês estão lá no grupo. Se vocês estão lá no grupo, lá na minha bio tem um link para entrar num grupo da oferta que eu vou fazer quinta-feira do 40 mais magra, tá? O 40 mais magra é um protocolo de destrave metabólico de 6 semanas. Ele dá resultados maravilhosos. Hoje eu atendi uma paciente que fez 40 mais magra, mas ela já é minha paciente muito antiga. Ela foi hoje na consulta para ver uns exames e tal. E ela falou, nossa, tinha bermuda minha que não tava passando na coxa. E agora tá entrando e fechando. Maravilhosa. Então, na quinta-feira a gente vai fazer uma mega oferta do 40 mais magro só para quem tá no grupo. Então, quando terminar a live, vocês vão entrar lá no link da bio, coloca o nome, telefone, e-mail e entra no grupo. Não para no meio do caminho, porque é no grupo que vocês vão receber a oferta, tá? A outra pergunta que eu quero responder é que alguém perguntou se o glúten da aveia é muito, é forte, alguma coisa assim. Deixa eu voltar, peraí. Ai, perdi. O glúten da aveia é alto? Não, não é alto. O que acontece? Aqui no Brasil, boa parte dos produtos, dos alimentos que levam farinha de aveia ou flocos, enfim, qualquer coisa de aveia, normalmente é manipulado no mesmo ambiente onde manipula alimentos com trigo. Então, a aveia pode ser contaminada com o trigo. Então, para pessoas como eu, você, que não queremos consumir excesso de glúten, não tem necessidade de tirar a aveia, porque a aveia é um alimento maravilhoso. Ajuda a diminuir o colesterol, a glicose, a celulite. É excelente fonte de fibra, então ajuda no funcionamento do intestino. Tem vários estudos mostrando que tem benefício na prevenção de câncer, então a aveia é ótimo. Porém, quem não pode consumir aveia? Paciente celíaco,
O doente celíaco não pode nem ter um grão invisível de trigo, de glúten, desculpa. Então, esse paciente, essa pessoa, né, que tem doença celíaca, não pode consumir aveia, só aveia sem glúten e se for bem confiável. Então, de uma maneira geral, as pessoas que não têm doença celíaca podem consumir aveia, não precisa comprar aveia sem glúten, tá? Aveia comum mesmo, tá? Então, gente, já falei para vocês os 4 grupos de alimentos que engordam e você não sabe. Diet Light Zero Fit, água com gás, água de coco, excesso de fruta, alimentos com índice glicêmico alto e a última coisa, que é um comportamento que engorda e você não sabe. Shirlena! Shirlena tá sumida, hein? Pensei em você ontem. Botei sua ficha no arquivo morto, tá, Shirlena? Porque, Shirlena, você não aparece há quanto tempo? Uns 6 anos. Sumidaça, parece. Peguei sua ficha ontem, você aparece aqui hoje. Olha a coincidência. Então, o 5º é um comportamento que engorda e você não sabe. Que é o cortar tudo. É muito comum a pessoa querer emagrecer e cortar tudo. Eu atendi uma paciente ontem, eu acho, e ela falou assim, no começo, que eu comecei a fazer dieta, que ela foi numa outra nutricionista, no começo eu cortei tudo. Agora eu tô relaxando. Isso é clássico, gente. Eu sou nutricionista há 25 anos. Há 25 anos eu ouço isso. Se você corta tudo, você não vai ficar a vida toda cortando tudo. Eu tenho 49 anos. Vamos supor que eu atendi você. Você, Shirlena. Há 25 anos atrás, quando eu me formei, com 24 anos. Aí eu prescrevi uma dieta pra você. Há 25 anos atrás. Você cortou tudo, você vai ficar 25 anos cortando tudo? Nunca mais na vida vai comer uma pizza, vai comer um doce, vai viajar, não vai comer nada. Isso não existe. Tira isso da cabeça de vocês. Não existe cortar tudo. Vocês não devem, não... Eu vou falar não pode, poder vocês podem, mas não devem fazer nenhum tipo de mudança na rotina alimentar de vocês cortando tudo. Esquece fazer dieta, esquece fazer restrição. Não é isso que vai funcionar. Isso vai dar um resultado sempre, sempre, sempre temporário. Não existe uma pessoa que corta tudo, uma pessoa normal, tá? Tem umas meio birudinhas, que corta tudo e fica a vida toda, sem comer nada de diferente. E aí o que acontece? Quando você vai lá atrás, pensa naquele carrinho de fricção, que você puxa lá atrás, quando você solta, o que acontece? Então você corta, fica naquela privação lá atrás. Quando você solta, meu amigo, já era. Em 2 aspectos. No aspecto emocional, porque a pessoa tá de saco cheio daquilo dali, não aguenta mais ir à festa e não comer, não aguenta mais ver as pessoas comendo e ela sem poder comer. Ela tá por aqui daquilo. O preço que ela tá pagando para emagrecer fica muito alto, porque ninguém precisa, ninguém quer, ninguém merece viver nessa restrição, porque a alimentação deve ser associada a prazer. Deve. É diferente de você pegar suas emoções de frustração, de tristeza, de irritação, de cansaço e depositar na comida. É uma coisa totalmente diferente. Agora você pegar um doce, botar na sua boca e falar, meu Deus, que delícia, nossa, que doce delicioso, que coisa gostosa. Isso precisa. Isso é inerente à existência humana. O alimento é para nos satisfazer fisiologicamente e nem existe essa palavra, palatabilmente.
é em relação à palatabilidade, né? A gente precisa ter prazer, por isso a gente tem papilas gustativas para sentir o gosto, sentir o cheiro. Senão não tinha nada disso, era só botar para dentro um instinto, como um instinto de preservação da nossa vida. Mas se a gente sente cheiro, sabor, consistência, a gente precisa ter prazer com a alimentação. Então, às vezes eu atendo paciente e falo assim, meu problema é que eu adoro comer. Eu falo, isso não é um problema. Não tem problema nenhum em você adorar comer. Quem não adora comer está doente, fisicamente ou emocionalmente. Ou a pessoa está em depressão, está com algum processo psicológico ou psiquiátrico que precisa ser corrigido, ou ela está doente fisicamente. O resto da humanidade precisa gostar de comer, sim, que é totalmente diferente de não ter controle sobre a comida. Aí é uma outra live que já entra em questões mais complexas. Então você nunca deve iniciar um processo de mudança de comportamento alimentar que não é dieta, que não é reeducação, é educação mesmo. Você tá reeducando, tá educando de novo, você tá aprendendo do zero. Então é uma mudança. Durante 40 anos, 50 anos da minha vida eu comi assim, eu me relacionei desse jeito com a comida. A partir de agora eu vou mudar. E se você foi de um jeito durante 30 anos, 40, 50, você não vai mudar em 30 dias. Em 3 meses. Você vai mudando. E o seu corpo também vai mudando. E isso faz com que você tenha bons resultados, tenha prazer, porque você não está restrita, você está mudando e ao mesmo tempo você é livre para comer o que você quer. E te dá poder também, porque você sente assim, caramba, eu achei que eu nunca fosse capaz de largar esse docinho depois do almoço. Achei que eu nunca fosse capaz de ver uma pizza e não comer. Veja bem, quando eu quero, que é bem frequente, eu vejo a pizza e como. Inclusive eu peço a pizza. Mas quando eu não quero, se eu já comi outra coisa, eu vejo a pizza e não como. Ou se eu já comi 2 fatias, a terceira eu não como. E é isso que eu ensino para as minhas alunas. Então você pode comer o que você quer, você pode comer doce, salgado, o que você quiser. Só que é diferente de você saber que você é livre para comer, mas a sua mente está completamente condicionada a fazer a escolha da forma certa, tá? Então, cortar tudo é uma forma de ganhar peso e você não sabe por quê. Óbvio que não é no momento que você está cortando tudo. Só que você vai cortar tudo por um tempo e depois você vai sair comendo alucinadamente. Tanto emocionalmente, como eu já falei, quanto fisicamente. O seu corpo pede. Quando você comer um docinho, você tá 1 mês, 2 meses, sem comer doce nenhum. Se você comer um brigadeiro, acabou. Porque toda essa carga de glicemia, da glicose do doce que você comeu, caiu na sua corrente sanguínea, já mudou toda a composição, toda a química, todo o comportamento do seu corpo e ele vai te pedir mais. Então, dietas restritas não vão funcionar. Vão te fazer engordar e ficar nesse looping de emagrece, engorda uma vida toda. E uma associação totalmente errada. Pô, gente, vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar bem assim, filosoficamente. O alimento foi o que Deus fez para ser fonte de energia para o nosso corpo. Dá pra gente dizer assim, a gasolina é ruim, é um veneno. O álcool é um veneno. O que mais? Diesel é um veneno. Não, gente, é o combustível para o carro andar. Se não tiver o combustível, não vai andar. Agora tem o elétrico, as outras coisas, né? Mas enfim. E o alimento? É o combustível para o nosso corpo funcionar. Então, alimento é vida. Doce, açúcar, é veneno? Não, não é veneno. Vicia igual a droga? Não, não vicia igual a droga. São mecanismos diferentes.
Se você quiser ficar sem comer açúcar, amanhã você fica. Se você for um dependente químico, usuário de droga, se você quiser ficar sem usar droga, amanhã você não fica. São coisas diferentes. Tá? Eles não agem no nosso corpo da mesma forma. Então as pessoas às vezes falam, eu tenho que tirar açúcar porque é igual uma droga. Não, não é igual uma droga. No corpo ele não está agindo igual uma droga. É a sua mente que quer usar isso como justificativa para você não fazer as mudanças que precisam ser feitas. E mais uma vez, não é que você não possa comer doce, não é que você não possa comer açúcar. É que você precisa ter um equilíbrio, um controle, uma capacidade de escolha, o uso do seu domínio próprio, para você comer na hora que você decidir comer e na hora que você não decidir, você não come e acabou. Eu ouço pessoas falando assim, esse negócio de fazer dieta é muito chato, eu quero ser livre para comer o que eu quiser. Não, livre é a pessoa que tem poder de escolha. Quando eu escolho comer, eu como. Quando eu escolho não comer, eu não como. Isso é uma pessoa livre. Agora, uma pessoa que vê uma pizza e fica, não consigo. Não queria comer, quando eu vi, já comi. Fui numa festa, comi, depois voltei, me senti culpada, me senti mal, no dia seguinte fiquei com raiva. Olha que relação louca com a comida. Isso não é normal. Está normalizado na sociedade, no mundo que a gente está vivendo, mas isso não é normal. E tem jeito de corrigir isso. E provavelmente é muito mais fácil do que você imagina. É só você seguir o passo a passo do que precisa ser feito, tá? Então, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Já falei os 5 itens aqui do que engorda e você não sabe, respondi todas as perguntas. Então, recapitulando aqui, alimentos diet, light, zero, fit, bebidas como água com gás e água de coco, excesso de frutas, alimentos com índice glicêmico alto e o hábito de cortar tudo, principalmente quando a pessoa decide emagrecer. Dá aquele desespero, não, preciso emagrecer, corta tudo. Isso não vai funcionar, tá? Alguma pergunta? Eu vou finalizar aqui. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, me deem tchau. Quinta-feira estaremos aqui novamente e quinta-feira mega oferta do 40 mais magro. São 12 horas de oferta só, tá, gente? É só no dia de quinta-feira. Na sexta-feira, se você quiser comprar, vai voltar pro valor normal, tá? Então, entrem lá, façam a inscrição, entra no grupo para receber a oferta quinta-feira. Tchau, Giane, tchau, Débora, tchau, Márcia, tchau, Simone. Beijo para todos vocês, meninas. Tchau, Júlia. Beijinho. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Cristina. Cristina, amanhã a gente se encontra, né? Tchau, tchau.